Olá! No programa de hoje a gente bate papo e entende sobre o empreendedorismo no mercado da beleza. Vamos esclarecer as nossas dúvidas e entender sobre o tema. Vem comigo! Olá, muito bom dia, muito obrigada a você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência, é um prazer ter você conosco todas as manhãs no programa Vem Comigo. Eu tô te esperando sempre no meu Instagram, @JaqueStefano. No meu Instagram você acompanha um pouquinho dos bastidores do programa, do que acontece a cada dia, do meu dia a dia, aquela preparação para o programa ir ao ar, né? A minha preparação de todos os dias, eu coloco tudo ali para vocês e sempre abro caixinhas de pergunta que são muito importantes para que você possa enviar para mim a sua sugestão de tema. Qual é o assunto que você gostaria de ver abordado aqui no programa Vem Comigo. Então, se você ainda não me segue, te convido a me seguir, @JaqueStefano, e por ali bater o seu papo, participar das caixinhas e me sugerir as entrevistas que você gostaria de ver aqui no programa Vem Comigo. Eu quero te contar que você pode também ficar por dentro de tudo que acontece na nossa emissora no Instagram, @TVNorteTocantins. A gente espera você por lá também. Como em todos os dias, eu quero começar o programa de hoje te deixando uma mensagem, depois vale a pena você ler todo o Salmo 90, mas eu separei pra gente aqui hoje, nessa manhã, nesse comecinho do dia, o versículo 14, que diz assim: satisfaze-nos, Senhor, pela manhã, com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Que lindo! O que o salmista diz aqui é que ele se satisfaz pela manhã com o amor leal de Deus. Não tem problema nenhum nós precisarmos e falarmos para Deus sobre situações que queremos ver mudança, até mesmo sobre bens materiais, um sonho que você tenha de um carro, uma casa própria, não tem problema, você deve apresentar sim as suas petições diante de Deus. Mas aqui nós estamos atribuindo aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Qual é o peso? Qual é a medida? Será que nós estamos aprendendo todas as manhãs a acordar, agradecer a Deus e, assim como diz o salmista, estarmos satisfeitos pelo amor leal de Deus em nossas vidas? Isso é algo tão precioso. Nós estamos dando valor para o quão precioso é esse amor, essa lealdade de Deus para conosco. É muito bom conquistarmos sonhos, é lindo. E Deus, ele faz milagres, ele nos esforça, ele nos ajuda a conquistar e a realizar. Só que mais importante do que isso é reconhecermos que somos felizes por ter Deus nas nossas vidas e não por aquilo que Ele possa nos entregar. Depois medite com calma no Salmo de número 90, esse é o versículo 14, Deus vai falar mais ao teu coração, viu? No programa de hoje a gente bate papo sobre empreendedorismo no mercado de trabalho. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a Kelly Campos Silva, que é cabeleireira, visagista em cor e corte e empreendedora. Tudo bem, Kelly? Bom dia! Tudo bem, bom dia, como você vai? Muito bem, prazer te receber aqui, viu? O prazer é todo meu estar aqui. Kelly maravilhosa, que inclusive cuida também dos meus cabelos. Quando conheci Kelly, vi o alcance dela, não só aqui em Palmas, ela vai contar a história dela. Fiquei até esperando um tempo para quando ela estivesse aqui em Palmas, fazer minha cor com ela. E descobri a história de uma mulher empreendedora. E eu quero que o nosso público entenda também um pouco quais são os desafios desse mercado da beleza, por onde começar para quem quer trabalhar com isso. Só que antes da gente já ir para esses desafios, eu queria que você contasse por que se interessou por essa área. Conta pra gente. Bem, tudo começou por necessidade, né? Eu engravidei aos 16 anos e quando eu me vi com uma filha para criar, eu não sabia nada, não cheguei a me formar, não tinha nenhum estudo, só tinha ali o fundamental. Então eu me vi nessa necessidade e ali eu comecei como manicure, atendendo de porta a porta. E aí depois eu ganhei uma oportunidade em um salão de bairro e ali eu comecei a aprender a arte de cabelo. E ali a gente aprende como ser depiladora, extensionista de cílios e todas as outras funções que estão dentro do salão. Quem começou há 16, há 20 anos atrás fazia de tudo. Hoje em dia é muito mais nichado, cada profissional atua na sua área. Eu queria aproveitar isso que você conta pra nós agora. Isso há quantos anos? Vai completar 20 anos. Queria que você pensasse numa coisa, tá? Tem uma passagem que eu já trouxe aqui, inclusive, que diz assim, não despreze os pequenos começos, porque o Senhor ama os começos. Às vezes você fala, mas o meu sonho é tão grande, eu quero ter um salão, talvez você nem
pensasse nisso ainda naquela Sim. época, né? Mas às vezes o seu sonho é enorme, você fala, essa porta que se abriu para mim é tão pequena, mas comece por essa porta, porque se você fizer a sua parte, Deus vai fazendo a parte dele e a hora que você vai ver, essas portas vão se abrindo, né? Exatamente. E eu tenho muito isso comigo, porque lá atrás eu comecei colocando a palavra de Deus no meu empreendedorismo, desde quando eu comecei a ser manicure. Então tá lá em Colossenses, faça tudo bem, tudo bom, né? Como se estivesse fazendo para o Senhor e não para homens, para agradar os homens. E tudo que eu coloco muita garra, muita criatividade. Eu faço o cabelo como se eu estivesse fazendo o cabelo de Jesus. Com todo amor, né? Com todo amor, com todo amor. Agora, esse começo foi aqui em Palmas? Esse começo foi aqui há 20 anos atrás, ali na 605 Norte. Inclusive, eu já tive salão. A minha primeira experiência de estudo foi no Senac, né? Eu vinha para ser modelo e assim eu comecei a me apaixonar também pelo mundo dos cabelos. Mas eu já cheguei a ser modelo ali no Senac e fiz 2 anos de estudo ali no Senac, de desenvolvimento e capacitação técnica. E como é que você foi parar? Porque você hoje mora em Vila Rica, no Mato Grosso. Isso. Conta um pouco pra gente essa história. Você tem um salão lá também, né? Isso. Eu tenho um salão lá e montamos recentemente a unidade. Há 20 anos atrás, quando eu me mudei para Palmas, não tinha muitos salões, não se falava muito sobre beleza. Tinha mais aqueles salões mais de bairro. Então, eu comecei a trabalhar, a me especializar e isso foi evoluindo. Até que chegou o dia de me mudar por questões de casamento. Eu e meu esposo, nós nos mudamos, ele foi transferido do Bradesco daqui para Vila Rica. Né? Então, nós nos mudamos, na verdade, para uma cidade depois de Vila Rica. Ficamos 5 anos, depois nos mudamos para o exterior, moramos 5 anos lá, onde eu me capacitei na Alpha Parf e todas essas marcas importadas. Ficamos mais um tempo lá no exterior e voltamos agora. Há 8 anos atrás, a gente está bem validado no mercado da beleza ali no Mato Grosso. E é interessante porque esse tempo que você passou em outro país, você aproveitou para se especializar na sua área também, né? Exatamente. Eu era camareira em tempo integral, de domingo a domingo, literalmente trabalhei 3 anos sem intervalo de descanso, só que à noite a gente atendia, né? O Darcione montou um salão para mim. O marido dela, né? Meu esposo montou um salão para mim dentro da minha casa, na sala. Então, eu atendia das 6 às 10 da noite, todos os dias, né? É muito esforço, gente. A gente fala para Deus nos ajudar, é o que eu digo, o sobrenatural ele faz, mas a nossa parte, o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, né? Exatamente. Então, eu entendi isso, né? Que não dependia somente de Deus, Deus abria as portas, mas eu precisava criar muitas oportunidades. E até me formei lá nos Estados Unidos também em outras áreas, porque não é possível você trabalhar atuando sem uma licença. Então, eu tive que correr atrás dessa licença até que eu consegui uma porta de trabalho num salão, saí do trabalho de camareira e pude atuar somente como cabeleireira, né? E foi um sonho, a gente ganhava muito bem lá, ganhava também gorjetas altíssimas das nossas clientes, né? Então, assim, foi um aprendizado. E logo depois eu tive que voltar para cá, para o Brasil, por questões de saúde, por questões de família mesmo. E agora, depois de quase 20 anos, você volta com um empreendimento, um salão aqui em Palmas. Isso, depois de 20 anos. Qual é a diferença? Antes de eu te perguntar, que eu quero saber um pouco, a diferença do que você viu no exterior, a diferença do que tem em Mato Grosso, eu queria que você contasse para nós daqui do Tocantins, agora especificamente aqui em Palmas. 20 anos depois, muita coisa mudou? Muita coisa mudou. Eu vim aqui em Palmas porque minha filha se mudou para cá para estudar biomedicina, então a gente já vinha. Eu já vinha com o sonho de multiplicar o salão, as minhas habilidades técnicas. Então, por que não montar um salão numa capital nova, uma capital jovem, no lugar onde eu comecei? Isso sempre bateu muito forte no meu coração. E eu creio que foi uma forma de Deus me honrar também na questão de tanto sofrimento na época do início, por que não voltar agora com outro posicionamento, com um novo rebrand, com uma marca bem posicionada? Então, Palmas foi uma escolha certeira para a gente montar uma primeira unidade que está em expansão. Na verdade, nós estamos crescendo como franchising, como nós queremos expandir. Nós temos algumas unidades em outros estados pedindo para a gente ir montar um salão de beleza por causa do nosso know-how hoje, né? Dentro de Vila Rica, dentro do Mato Grosso, a gente está expandindo para fora.
Então, a nossa ideia foi essa. Agora, Kelly, eu quero que você fale um pouco para nós sobre esses desafios, né? Quando a gente fala de alguns trabalhos fora do Brasil, para a gente falar um pouco da experiência que você teve no exterior, embora a gente esteja falando de épocas diferentes, mas me parece que há uma valorização do profissional da beleza. Que aqui, eu acho que isso tem crescido, acho que as redes sociais têm conseguido fazer com que isso cresça, o trabalho de vocês, o quanto estudo, a alquimia que é fazer a cor de um cabelo. Agora, quando você foi para os Estados Unidos, você percebeu esse reconhecimento? Você falou aí das gorjetas altíssimas, conta para nós. Sim, eu percebi essa valorização do cliente, mas das marcas não. Você não tem tanta oportunidade de crescimento igual nós temos aqui dentro do Brasil. As marcas hoje, você trabalha com elas com potencial de crescimento a títulos nacionais e internacionais. E fora do Brasil, você não tem tanta oportunidade, a não ser que você já chegue lá vindo com uma certa indicação da própria marca dentro do país que você trabalha. Ah, é muito interessante a gente pensar nisso, porque acho que é uma coisa muito legal de falar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm o sonho de morar no exterior, eu acho que as pessoas têm que realizar o sonho mesmo, mas é valorizar o que a gente tem aqui também, né? Porque certeza. Aqui eu vejo que os profissionais de beleza hoje, aqueles que se destacam, que trabalham, que conseguem esse destaque, também ganham muita visibilidade, se tornam influenciadores também, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Sim, as marcas hoje estão de olho em influenciadores, em pessoas que realmente propagam a marca de uma maneira geral, tanto para cabeleireiros, tanto para o cliente final. Então, aí está uma oportunidade para os cabeleireiros se destacarem como profissionais renomados, né? Engajando nas redes sociais, atuando ali nas mídias, falando sobre o produto passo a passo. Então, é super interessante a gente ir muito por essa vertente, porque nós vamos ter uma assertividade maior no quesito reconhecimento. As marcas estão procurando, elas querem pessoas que realmente vão trazer esse conhecimento para as redes sociais e a gente pode explorar isso muito bem hoje. E entender que muitas vezes a gente começa no orgânico. Você vai ali, eu digo até pela minha experiência, de repente você, olha, estou de olho em fazer uma divulgação para essa empresa X. De repente você vai fazer os primeiros ali sem receber nada, que é tipo minote, é para a marca te ver. Esse começo, ainda você já como uma profissional renomada, que está aqui trazendo novos profissionais para trabalharem, por exemplo, em Palmas, e que talvez agora estejam nos assistindo, pessoas do Tocantins pensando, eu penso no mercado da beleza, quero ser um cabeleireiro influenciador, ou até mesmo um cliente. Esse começo, muitas vezes, ele vai gratuito, você vai ali orgânico, até a marca te notar. Isso pode acontecer, né? Exatamente. Isso pode acontecer se a pessoa começar individualmente, mas hoje, por exemplo, se a pessoa faz parte do K-Beauty, a gente pode dar uma mão. Eu que comecei sozinha, hoje eu tenho a marca ao meu lado como suporte. Hoje elas já confiam em quem eu indico, então, trabalhando com a gente, tem essa visibilidade, essa possibilidade de crescimento mais rápido do que quando eu comecei há 8 anos atrás. Começou praticamente sozinha, exatamente, né? Foi você mesma que foi desbravando ali, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem essa prospecção, a gente pode impulsionar a carreira do profissional. Claro que vai depender dele, a gente vai agir como um coadjuvante ali, indicando para a marca vai ficar de olho e vai depender do profissional se profissionalizar. Ele vai ter que estudar online, presencial, vai ter que fazer os cursos, vai ter que ir para as mídias sociais. Então, é super interessante sempre usar as redes sociais para propagar o seu trabalho. Então você tem que, eu acho que a gente está num momento em que a nova geração, principalmente os mais jovens, eu falo isso da minha área de comunicação, queria que você falasse da sua, é muito assim, lógico que a gente tem todos os direitos trabalhistas, mas há 20 anos, quando me deram uma oportunidade de apresentar o meu primeiro programa sem salário, eu topei, porque eu queria começar, eu precisava começar de algum jeito. Não estou falando para você trabalhar sem salário, mas às vezes é ali um curso que você pode fazer, fora do horário, você fala, poxa, mas será que eu quero fazer o curso esse horário? Às vezes é uma oportunidade de falar, vou só ficar te observando trabalhar, posso? Sim. Isso tudo é crescimento, parece que os jovens não estão de olho nisso hoje em dia, né? Exatamente, as pessoas querem muito mastigado, elas querem pular etapas e não é necessário, né? Não é possível chegar lá no final, com troféus, com reconhecimento, sem fazer o básico. Então, é preciso estudar, sim. É uma escadinha que a gente tem que ir subindo. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco eu quero te fazer uma pergunta, te deixar uma pergunta que é a seguinte.
Quando a gente fala do Mato Grosso e da cidade que você está em Vila Rica, você já falou para mim que é uma cidade menor, você vai explicar isso para o pessoal que está em casa, né? É uma cidade pequena e ali vocês já têm muita relevância. Você chega aqui em Palmas, que é uma capital, mas é uma capital muito jovem. Sim. Quais os desafios que você vê aqui no Tocantins que são específicos daqui para o mercado da beleza, até mesmo pensando em quem está nos acompanhando? Quando a gente fala de mercado da beleza, a gente tem os cabeleireiros, a gente tem aqueles que se especializam em cor, quem só faz corte, tem manicure, pessoas que trabalham com limpeza de pele, cílios, alongamento de... É, assim, uma infinidade, né, quando a gente fala desse mercado. O que você vê de diferente e de desafiador na nossa jovem capital? Você me explica daqui a pouquinho, tá? Eu vou pro intervalo e volto já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Vem Comigo. Muito bom dia para você que ligou a TV agora. Obrigada por ter escolhido passar sua manhã, começar o seu dia conosco. É sempre uma alegria ter você por aqui. Eu te espero lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @JaqueStefano. E eu te espero também no Instagram da emissora, @TV Norte Tocantins, para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Tem algum tema que você quer ver aqui? Alguma entrevista que você gostaria que eu trouxesse para o programa Vem Comigo? Entra lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga. Eu sempre deixo caixinhas de pergunta e ali você pode me enviar no comentário o tema que você gostaria de ver abordado aqui no programa Vem Comigo. Hoje a gente está falando sobre empreendedorismo no mercado da beleza com Kelly Campos Silva, que é cabeleireira, visagista em corte e cor e é também empreendedora. Kelly, eu quero voltar nesse bloco, te refazendo a pergunta que eu deixei no ar ali no bloco anterior, que é exatamente sobre os desafios da nossa jovem capital. Você que teve experiência no exterior e teve experiência com salão e tem experiência com salão lá no Mato Grosso. O que você vê de desafiador ainda hoje aqui no Tocantins? Então, nesse início, nós vamos fazer 1 ano de K-Beauty, então eu vejo que é um mercado extremamente competitivo hoje, diferente de quando eu comecei há 20 anos atrás, batendo de porta em porta. Então a gente tem um público muito mais refinado, né? Nós estamos ali na orla da Graciosa, então é um público mais exigente também nessa questão de qualidade. Então, fidelizar os desafios que eu encontro hoje, a fidelização desses clientes, onde nós temos uma capital com salões maravilhosos, profissionais maravilhosos, né? Então a gente não pode deixar de enfatizar isso, que aqui é uma capital que cresceu, que está crescendo, que por ser jovem, a gente ainda tem tem que explorar muitas vertentes. E nisso a gente entrou com o K-Beauty com uma experiência nova, um atendimento de acolhimento, né? Então a gente quer fazer essa humanização, porque muito se fala sobre burnout, sobre processos de estresse que as pessoas sofrem. Então o K-Beauty veio para desacelerar, veio trazer um ambiente de spa mesmo. A pessoa entra e ela sente aquela energia boa, a gente sente agradável, além de sair linda. Então, um dos maiores desafios é a fidelização de cliente e contratação também de mão de obra. Porque o mercado da beleza cresceu tanto que hoje tem muito mais oportunidades de pequenos, médios e grandes terem o seu salão. Diferente de quando eu comecei, que antigamente tinha muito mais auxiliar do que salões. Então, hoje, todo cabeleireiro tem o seu próprio salão, é muito difícil. Então, para a gente fazer o manuseio dessa contratação, é o nosso grande desafio. Tanto também no setor de clientes e captação, tanto no setor também de fidelização de profissionais ali também dentro do mercado. Do que você falou, eu quero citar 2 tópicos, tá? Um deles é sobre algo que parece muito simples, mas aqui eu já recebi diversos profissionais, pessoas que são daqui do Tocantins ou que são de outros estados e vieram morar. Estou falando aqui mais de Palmas, mas aí você que me acompanha pode pensar como é a realidade da sua cidade, aí no Tocantins, que também tem cada uma tem sua particularidade, né? Sim. Mas uma dificuldade nesse atendimento acolhedor. E aí eu tô falando de qualquer lugar. Eu tô falando de uma loja de roupa, eu tô falando de uma cafeteria, eu tô falando de um salão de cabeleireiros. Eu fui em vários lugares quando eu cheguei aqui, vinda de São Paulo, e eu estranhei um pouco esse atendimento, um atendimento um pouco mais distante, um pouco mais... Escolhe aí você, faz o que você quiser. Eu falo que um dia eu fui num salão que eu falei, gente, acho que elas são muito chateadas de eu estar aqui sendo atendida nesse lugar, não me senti bem, não senti que eu estava sendo, que estava bom eu estar ali, parece que eu estava atrapalhando as pessoas. E várias pessoas já me compartilharam dessa dificuldade no atendimento, isso em vários setores, né, de qualquer tipo de ramo, aqui no Tocantins.
Você percebeu também isso na hora da contratação? Como que você está filtrando isso? Sim, eu percebi isso na contratação, que as pessoas querem chegar no final, mas elas não querem fazer o básico. Por exemplo, se posicionar na rede social, que é algo muito importante, que eu vejo que as mídias aqui, elas que vão trazer o olhar, o resultado final criado e postado. Quem não é visto não é lembrado, sabe aquela história? Então, a gente precisa sair do anonimato. E para sair do anonimato, você tem que expor o seu trabalho. Então, fazer mídias, eu vejo que eles têm grandes dificuldades, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não ter um celular tão bom. Então, a gente está falando hoje de tecnologias altas para fazer a captação também desses resultados. Então, é necessário, né? E o acolhimento, ele tem que vir como um todo, desde o WhatsApp até a hora que a cliente entra na porta, sendo recepcionada, porque a gente quer trazer esse acolhimento desde o WhatsApp até o presencial. Isso é muito importante. Eu vejo que falta muito. Por exemplo, eu fui no médico, hoje eu me senti assim, muito invadida, né? E assim, a gente está falando de, às vezes, um procedimento assim que deixa a gente sem graça. Então talvez, se tivesse mais esse acolhimento, porque você procura um especialista já com medo. Por exemplo, me procuram com medo de mudar o cabelo. Querem mudar, mas tem medo, se não conhecer o meu trabalho. Então, eu com todo o acolhimento, com toda a conversa, passando essa segurança para a minha cliente, ela vai se sentir mais segura e automaticamente fazendo o trabalho ali, né? E uma coisa muito importante também da gente falar, que eu, como uma pessoa que sai de uma metrópole que não para, que é São Paulo, conversando com a minha mãe que já veio aqui, já fui atendida também pelos profissionais, enfim, já rodou aqui vários lugares de Palmas, conheceu restaurantes, conheceu salão, enfim, cafeterias. Eu pensava muito nisso. Quais vão ser os profissionais? E eu posso garantir para vocês que tem profissionais aqui de excelência, profissionais tão bom quanto, profissionais melhores do que outros estados. O que eu quero dizer com isso é que tem profissional bom em todos os lugares. Então, tem profissionais de excelência, tem profissionais para você confiar, para você entregar. Porque quando a gente fala de uma mudança, de repente, de imagem, você pode falar melhor do que eu sobre isso, Kelly. Uma mulher que está ali se aproximando que nem eu dos 40, ou uma mulher que está entrando na menopausa, ali próxima dos 50, e às vezes te procura para uma mudança, ela está confiando muito a você, não é só o cabelo, né? Exatamente. E ter esse olhar é do profissional também, não é? Sim. Nós temos que olhar como um todo. Primeiro, eu vejo qual que é a fase que ela está. Eu ensino muitos nossos profissionais colaboradores a enxergar, ter esse minuto de conversa, o que você gosta, me mostra a referência, se vai casar, se vai noivar, se vai mudar de cidade, se vai para um emprego novo. Então, toda mudança no salão de beleza, ela tem uma mudança interna, seja ela emocional, seja ela física, né? Então, a gente tem que olhar muito com esses olhos, qual que é a mudança que realmente a cliente quer passar, qual que é o impacto que ela quer gerar dentro da sociedade. Às vezes, um pouco mais de sexy, ser mais sexy, às vezes ser mais doce, porque tem muito hoje a questão dos arquétipos que a gente está trazendo, o visagismo em si, quando ela quer ser mais próxima, quando ela quer mostrar mais séria, mais seriedade. Então, a gente faz todo esse estudo de caso com o nosso cliente para poder trazer um resultado satisfatório. E Kelly, para quem está nos acompanhando agora e tem o sonho de entrar no mercado da beleza, em qualquer uma dessas áreas que a gente falou, de repente, começando como manicure, quer fazer extensão de cílios, alongamento das unhas, limpeza de pele, cor, que se especializa. Gente, que alquimia, que é colorimetria, né? Que vocês falam que alquimia que é. Então, para todas essas áreas, é necessário se especializar? Com certeza. E a minha dica é se especializar naquilo que ela mais gosta. Por exemplo, se é colorimetria, buscar cursos diretamente sobre, né? Com marcas, conhecer a marca que trabalha, tem que entender sobre gestão. Hoje em dia eu não faço essa parte, mas lá atrás eu quase quebrei porque eu não entendia sobre gestão, não fazia essa matemática dentro do salão. Achava que tudo que entrava eu poderia gastar e não tinha dinheiro para depois repor produto, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então veio o meu esposo, Darcione, com toda a expertise, né, de financeira que ele trouxe do banco, e nisso a gente foi um sucesso. A gente está sendo um sucesso com relação aos números do salão, né? Porque fazendo uma boa gestão
gestão, a gente consegue ali investir mais, não só no local onde a gente trabalha, mas também nós como profissionais. Uma coisa muito importante que você falou, para quem de repente está nos assistindo de outros lugares, de outras cidades, que não seja aqui de Palmas, mas do Tocantins, e você quer abrir o seu espaço, às vezes é uma esmalteria só que a pessoa pensa em abrir, às vezes ela quer abrir um espaço ali para fazer cílios e sobrancelha, seja lá o que for. Eu acho que o que falta muitas vezes também é que esse profissional que abre o salão dele, sem fazer conta, pensa que já está preparado, porque de repente, realmente, ele faz uma sobrancelha como ninguém, mas será que ele já está pronto para pagar pela luz daquele lugar, pelo aluguel daquele lugar, pelo cafezinho que vai servir? Porque cada centavo conta, né, Kelly? Exatamente. Desde quando a cliente liga, a gente tem um custo ali, né? Da secretária, do café que a gente serve. Então, hoje, muitos profissionais, eles veem como se eles tivessem, quando são colaboradores, que estivessem enricando o dono do salão e esquece que tem todo um custo por trás de cada cliente que aparece dentro do nosso salão. Então, é necessário fazer essas contas, né, fazer o custo de quanto que você gasta de produto, quanto que custa cada lead, cada cliente que vem através da rede social ou da captação de tráfego, porque hoje tudo a gente usa para poder trazer o nosso cliente para a nossa cadeira. Quero falar já um pouquinho mais sobre isso da internet, mas eu queria só que você ressaltasse um pouco isso que você disse, porque às vezes a gente tem um sonho, a gente está falando aqui sobre o mercado da beleza, mas boa parte dos brasileiros tem um sonho de empreender, seja lá na área que for. Palmas, o Tocantins de um modo geral, mas a nossa capital tem crescido muito e tem espaço para negócios, para muitos negócios. Só que eu tenho trazido aqui especialistas em várias áreas relacionadas a finanças, falando que se você pode ser ótimo em fazer bolo, você estava vendendo muito bem, você abrir um negócio, se você não tiver alguém te orientando na administração, não adianta só ser ótima em fazer bolo, talvez não dê certo se você abrir um negócio. Então, não é diferente na área da beleza, né? Não é diferente. E hoje a gente trabalha com essa consultoria também. Nós temos uma mentoria para a área da beleza e outras áreas também para ajudar cabeleireiros. Esses dias a gente estava com um caso que a nossa cabeleireira em si, ela ganhava R$6 por produção. Ou seja, uma mecha que ela tinha um custo de R$200 aí, ela ganhava R$6. Ou seja, ela não estava nem dando, ela dava esse procedimento para a cliente dela. Não estava cobrando nem a mão de obra dela, né? Nem o repasse dos produtos, então. Para nada, não estava pagando mal o cafezinho que ela servia para a cliente. Então, esse estudo de cada caso é necessário, né? Procurar um contador, procurar ali a empresa que você vai prestar. Se você é MEI, também fazer essas contas, porque tem toda a porcentagem por trás. Então, é necessário trazer esse conhecimento de gestão financeira e de pessoas também. E tem que tirar um salário para si, né, Kelly? Para quem tem negócio, tem que aprender a tirar um salário para si também, exatamente, né? Para desfrutar do trabalho. Sim. E compreender, Kelly, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, ainda quero te perguntar mais sobre rede social, compreender que talvez você não tenha perfil para ser o dono do negócio. Quantos profissionais você tem trabalhando com você em Mato Grosso? Então, entender que talvez você tenha um perfil e que seja muito bom para você e que possa ser muito lucrativo, trabalhar para alguém. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, sim. Eu entendi isso, eu já fui auxiliar de cabeleireiro, já trabalhei aqui no Sara Bueno, um salão muito antigo, muito famoso aqui na 13, eu acho, na 14. Então, eu entendi isso. Primeiro você senta, você aprende, depois você vai e entende se você tem esse perfil de liderança. Porque muitas vezes você não tem esse chamado. Muitas vezes você nasceu simplesmente para ser mão de obra. Então, tá excelente, vai prosperar também, não quer dizer que não vai prosperar, né? Nós temos casos de profissionais que a gente já pagou R$25 mil no mês de comissão. Então, tá muito bem pago, muito, muito bem pago mesmo. E graças a Deus por isso, porque eles prosperam sendo colaborador, a gente prospera como líderes também, né, como gestores. Então é essencial você entender qual que é o seu chamado, né? E entender que ser dono de negócio deve ser muito trabalhoso, né? Eu fico imaginando. Trabalhoso. Então, você tem que pesar isso e pesar o momento. Isso para qualquer área aí que você pense em atuar. Para a gente finalizar, Kelly, eu queria que você falasse para nós exatamente sobre o que você citou aqui. A importância para quem quer trabalhar nesse mercado. De repente, ela já está fazendo sobrancelha lá na casa dela, ela já começou a fazer unha, ele já começou a fazer ali alguma coisa também, já tem um primeiro curso de especialização.
ir para as redes sociais, impulsionar, aparecer, é importante para o profissional da beleza hoje? É importante quebrar esse tabu do medo, né? Da vergonha. Parece que a gente está segurando um monstro de 7 cabeças ali, né? Nas nossas mãos. E a gente enfrenta muito esse desafio no nosso dia a dia com os nossos profissionais também. Não é fácil, mas a gente está sempre impulsionando, falando o quanto propagar o trabalho deles vai ser importante para o crescimento, para a marca notar eles. Então, eles só têm a ganhar. Eu já fiz essa parte, eu faço a minha parte, mas hoje eu preciso que eles façam a deles também. Porque hoje eu não trabalho sozinha. A Kelly Campos não existe sem todos os colaboradores que estão com a gente, hoje somando aí 20 profissionais. Uau! 20 profissionais. E a gente impulsiona muito eles agirem ali na rede social, quebrarem esse medo, perder a vergonha até de postar uma foto, porque é muito importante. Você gostou do cabelo, você vai postar a foto, a sua amiga vai ver, a amiga da sua amiga vai ver, então vai criar uma rede de comunidade ali, consumindo esses serviços através de um post, de uma foto que eles postaram na rede social. E ó, todo mundo influencia, tá? Às vezes, uma cliente que te postou, você fala, mas ela tem só 500 seguidores. Então, mas se dela vierem 2, 3 amigas e assim por diante, todos nós influenciamos alguém. Então, não despreze ninguém, né? Nem a você mesmo, viu? Às vezes você tem poucos seguidores, mas você tem influência com certeza, né? Todo mundo pode incentivar alguém a fazer algo bom, né? Todo mundo serve de espelho, então a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente está postando no nosso dia a dia, como que a gente está dividindo a nossa vida nas redes sociais. Quais as escolhas, né? O que a gente está escolhendo fazer e mostrar, né? Exatamente. Kelly, eu tenho que encerrar, mas eu quero te parabenizar pelo que você tem feito aqui em Palmas, te parabenizar pela sua história. Não deu tempo de falar, mas ela foi para fora, foi para Londres recentemente, também falar um pouco sobre a experiência dela, né? Ensinar outros profissionais. Tenho te visto crescer. Desejo muito sucesso para você, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Seja muito bem-vinda à capital, que mais cresce no Brasil, que é a capital do Tocantins. Aqui é um lugar muito acolhedor e eu espero que seja muito feliz o tempo que você passar aqui, porque a gente sabe que nós não temos raízes em lugar nenhum. Enquanto você ficar aqui, você permanecer, que o Senhor abra as portas para você em todos os sentidos. Amém. E você é maravilhosa, a gente ama cuidar de você. Meu amor. E eu convido a todos, né, para vir conhecerem o K-Beauty, para ter uma experiência, né? Eu posso falar que eu amo, tá, gente? Muito obrigada, viu, Kelly? Mais uma vez, sucesso. Volte mais vezes, tá? Quando eu estiver por aqui, vamos marcar mais bate-papos. Obrigada a você também hoje, pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você conosco. Tem um dia maravilhoso. Tchau, tchau.